Bíblico está na carta aos Hebreus. Abra sua Bíblia, por gentileza, Hebreus capítulo 13. Nós vamos ler os versículos 20 e 21, que são uma doxologia. Eu trago o abraço fraternal da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife. Lá na nossa igreja, já há alguns anos, nós adotamos a versão NAA, mas eu sei que os irmãos aqui usam a ARA. Eu trouxe o texto aqui também na ARA. Eu gostaria de ler com a igreja. Eu achei que vocês leem tão bonito, cantam tão bem. Vamos ler juntos Hebreus 13, versículos 20 e 21. Vamos ler juntos com alegria. Vai ser projetado aí. Então vamos lá. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos Jesus, o nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja de Peixinho, 53 anos, a igreja no poder de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, obrigado por tudo que já foi feito aqui nessa noite. Adoramos, louvamos, confessamos pecados, consagramos todo o nosso ser ao Senhor, ouvimos músicas tão bonitas, cantamos também com a congregação, teu nome está sendo exaltado, e agora é um momento de ouvirmos a tua voz pela exposição fiel das Escrituras Sagradas. Rogamos tua bênção para esse momento, impõe o teu temor aqui, Senhor, essa palavra traga vida, traga renovo, traga despertamento e, acima de tudo, o louvor da tua glória. Conduze-nos aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, eu sei que essa é uma igreja que prega a palavra de Deus, que continua crendo na palavra de Deus, e, na verdade, esta é uma das marcas de uma igreja verdadeira, a fiel exposição das Escrituras Sagradas. E nós precisamos, queridos, amar a palavra de Deus, precisamos ler, meditar e guardar a palavra de Deus no coração. O salmista disse, eu vou começar, vocês vão continuar, né? Salmo 119: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Que coisa linda, né? Nesse mesmo salmo, no verso 97, ele diz assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. E porque ele amava tanto a palavra de Deus, lá no verso 136 ele escreveu: torrentes de águas correm dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua palavra. Comemoramos há poucos dias os 508 anos da reforma religiosa do século XVI, e a reforma foi um grande avivamento, um grande despertamento, que procurou trazer a igreja de volta às Escrituras Sagradas. Durante séculos a igreja foi se afastando das Escrituras, e a reforma foi um chamado para que a igreja voltasse à palavra de Deus. Queridos, nós precisamos estar acordados e alertas. Paulo escreveu, segundo a Timóteo, capítulo 3, sabe, porém, isso, os últimos dias serão dias difíceis. E nós estamos vendo essa dificuldade no mundo natural, mas às vezes dentro das igrejas. Assim como nos dias o apóstolo Paulo, exortando os presbíteros da igreja de Éfeso, dizendo que do meio da igreja se levantariam falsos mestres,
Tem acontecido hoje, gente que está colocando em dúvida as escrituras sagradas. Tem gente aí que tem mídia, está dizendo, bom, esqueça o Antigo Testamento, vamos ficar só com o Novo Testamento. Tem outros mais radicais ainda que dizem, vamos ficar só com as palavras de Jesus. E outros ainda estão dizendo, nós precisamos reinterpretar a Bíblia. A Bíblia é um livro antigo, nós precisamos adaptar a Bíblia à realidade presente. Queridos, isso é uma falácia, isso é um engano, isso é algo perigoso. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Um dos atributos de Deus é a sua imutabilidade. Deus não muda. O querido missionário Ronaldo Idório diz assim: Deus não pode se tornar melhor e nem menos do que Ele é, porque Ele é perfeito, Ele é completo, Ele não muda, e a sua palavra também não muda. Então, queria, pastor Arthur, e conselho, irmãos queridos, dizer que a igreja Pretende de Peixinho seja conhecida como uma igreja que ama a palavra de Deus, cujos membros conhecem as escrituras sagradas, creem nelas, pregam essa palavra e procuram na graça de Deus, no poder de Deus, viver essa palavra. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Queridos, quando essa carta aos Hebreus foi escrita, nós não sabemos quem foi o escritor, mas nós sabemos quem é o seu autor. Foi o Espírito Santo que inspirou alguém para escrever essa carta. E a carta aos Hebreus é uma carta de encorajamento, porque quando ela foi escrita, judeus convertidos ao cristianismo estavam sofrendo uma dura perseguição. E os judeus não cristãos estavam dizendo a esses judeus cristãos: vocês estão vendo o que acontece àqueles que abandonam o judaísmo pelo cristianismo? E o sofrimento, você sabe, que causa impacto, e a perseguição. Crentes eram presos, torturados, separados dos seus amados familiares, separados da igreja também. E essa carta é uma carta de encorajamento. Se pudéssemos dizer uma tese da carta aos Hebreus, seria assim: o judaísmo é bom, mas o cristianismo é melhor. E essa carta, ela procura mostrar a excelência da pessoa de Jesus. Por exemplo, logo no capítulo 1, ele diz que Jesus é superior aos anjos. E depois ele continua: Jesus é superior a Moisés. O sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio de Arão. E aí alguém pergunta: mas o sacerdócio em Israel era da tribo de Levi, e Jesus era da tribo de Judá, como é que pode ser sacerdote? E a carta aos Hebreus responde: ele foi sacerdote por uma lei superior, uma ordem superior, a ordem de Melquisedeque. A carta aos Hebreus diz o seguinte: até Cristo, o culto era feito por sacrifícios, animais eram sacrificados, mas todos aqueles sacrifícios apontavam para o sacrifício de Cristo, único, perfeito e completo. O escritor aos Hebreus diz assim: os sacrifícios eram repetidos na antiga aliança, mas eram ineficazes. Diz assim: sangue de touros, de ovelhas, esse sangue não pode perdoar pecados. Outra coisa, os sacerdotes envelheciam, morriam e eram substituídos. O escritor aos Hebreus diz o seguinte: o sacrifício de Cristo foi único, perfeito e completo. Ele foi a oferta e ele foi o sacerdote. Ele a si mesmo se ofereceu. Então essa carta foi escrita para encorajar a igreja, para consolar a igreja, para dizer: todos aqueles sacrifícios da antiga aliança
foram apenas uma sombra da realidade em Cristo Jesus. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Nós lemos o Antigo Testamento, nós estudamos, meditamos, cremos, porque o Antigo Testamento aponta para o Senhor Jesus. O Novo Testamento fala de sua vinda, da sua vida, da sua obra perfeita e completa, da sua morte, ressurreição, ascensão, glorificação e da sua volta gloriosa. O livro de Apocalipse diz: Maranata, vem Senhor Jesus. Então, queridos, essa carta foi escrita para fortalecer a fé, encorajar. E agora nós chegamos aqui ao último capítulo. Essa carta aos Hebreus termina com uma das mais ricas bênçãos do Novo Testamento. Depois de apresentar Cristo como sacrifício perfeito, como sumo sacerdote superior, como sendo o mediador da nova aliança, o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, termina o livro com uma oração que resume tudo o que o Evangelho realiza no coração de alguém convertido, de um cristão verdadeiro. Se você olhar para outras doxologias bíblicas, você perceberá que as doxologias bíblicas condensam doutrina e vida cristã, falam daquilo que o Senhor fez e como nós devemos viver para a glória de Deus. E aqui, olhando aí na sua Bíblia, nesses versos 20 e 21, nós temos exatamente isso. Nós temos aqui a celebração de quem Deus é, do que Ele realizou em Cristo e da obra que Ele continua realizando em seus filhos. É por isso que a igreja fiel, ela continua caminhando. É por isso que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E é por isso que a igreja é a sociedade neste mundo, queridos, que mais pode causar impacto na sociedade. Porque nós pregamos o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, queridos, Deus plantou essa igreja aqui há mais de meio século, para que ela seja uma grande luz, para que ela seja sal, para que ela proclame o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho libertador de Deus. Deus plantou essa igreja aqui, para que ela plante outras igrejas, e que ela seja uma testemunha fiel do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que Deus fez por nós e o que Ele continua fazendo em nós. Primeiro ponto que eu queria destacar está aqui no verso de número 20. Ele é chamado aqui de o Deus da paz, que ressuscitou o Senhor Jesus. Quem é o nosso Deus então? O Deus da paz, que ressuscitou o Senhor Jesus. Vejam, essa bênção, essa doxologia começa com a identidade de Deus. Olha que maravilha! Em um mundo de tantas guerras, de tantos conflitos, de tanta violência, o nosso Deus é o Deus da paz. O nosso Messias é o príncipe da paz. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, esse título divino tem duas verdades que são preciosas. Primeiro, Deus é o autor da paz. Nós temos aí uma organização das Nações Unidas que reúne lideranças de tantos países, mas eles não conseguem resolver os conflitos, né? Não há entendimento, não há consenso. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é o autor da paz. Agora, essa paz aqui não significa ausência de conflito, mas essa paz fala da nossa reconciliação com Deus. Ele é o Deus da paz. Lembram-se que Paulo escreveu, Romanos capítulo 5, justificados mediante a fé, temos o quê? Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz que Deus dá
não é só emocional. Essa paz que Deus dá é relacional. Ele é o Deus da paz, que nos reconciliou consigo mesmo e pacificou. Queridos, essa paz, fruto do Evangelho, é uma paz firmada no sangue de Cristo Jesus. Volto a dizer, essa paz é mais do que sentimento, é um estado real estabelecido por Deus através de Cristo. Estava estudando a carta aos Efésios, que carta maravilhosa. Aliás, toda a Bíblia é maravilhosa, né? Mas quando você lê a carta aos Efésios, fica maravilhado. O apóstolo Paulo começa com gratidão. No versículo 3, capítulo 1, ele diz: bendito seja Deus, que nos tem abençoado com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Olha aí o texto, né? Bendito seja Deus. E ele começa no versículo 3. A Ada nos ensina isso muito bem. Alguém chamou de uma explosão de louvor, porque o texto começa no verso 3, depois das saudações, e aí ele vem vírgula, ponto e vírgula, vírgula, ponto e vírgula. O ponto final está apenas no verso 14. Um comentarista disse assim: uma explosão de louvor. É como se Paulo começasse a falar das bênçãos de Deus, exaltando a Deus, e ele não conseguiu parar mais. Ele disse assim: ele nos amou desde a eternidade, ele nos escolheu, ele nos predestinou, ele nos chamou para sermos santos. E ele termina lá dizendo: nós ouvimos o evangelho da verdade, o evangelho da nossa salvação, cremos e fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Essas coisas são tão grandiosas que no versículo 15, do verso 15 em diante, o apóstolo Paulo faz uma oração, e diante do que ele expôs da obra de Cristo, ele pede que Deus nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus, para que nós entendamos como o poder de Deus é grande. É o mesmo poder que ressuscitou Jesus entre os mortos. E aí, capítulo 2, ele começa: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo as inclinações da vossa carne, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas o verso 4 começa assim, um adversativo: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, ele nos deu vida, pela graça sois salvos. E nós conhecemos muito bem o verso 8, né? Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, não de obras, para que ninguém se glorie. E ele continua, versos 9 e 10, que nós somos uma feitura de Deus, nós somos uma obra de arte de Deus, e ele nos criou para as boas obras. Nós não somos salvos pelas boas obras, nós somos salvos para as boas obras. E aí Paulo continua essa carta, inspirado pelo Espírito de Deus. Ele diz assim, que Deus, no seu poder, o Deus da paz, é nesse texto que ele diz: Jesus é a nossa paz. Ele não apenas nos reconciliou consigo mesmo, mas ele também reconciliou judeus e gentios, povos irreconciliáveis. Diz o texto que ele derrubou o muro da separação e ele nos uniu. Só para você ter uma ideia de o quanto esse evangelho é glorioso, e nós precisamos pregar mais esse evangelho, queridos. Precisamos falar mais de Cristo. E ele diz o seguinte: nós, gentios, estávamos perdidos e sem Deus no mundo. Nós éramos estranhos às alianças, nós estávamos separados, mas fomos aproximados. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos a família de Deus, nós somos o povo de Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos amados por Deus.
E Paulo pregou essa verdade, sofreu por essa verdade, foi preso por causa dessa verdade, foi hostilizado por causa dessa verdade. Mesmo sofrendo da parte dos judeus, ele disse: por esta causa eu me coloco diante de joelhos, diante do Pai, de quem toma o nome toda a terra. O Deus da paz, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, é o Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Ele fez essa obra poderosa. Queridos, o Evangelho é um milagre. Essas boas notícias são um milagre, um poderoso milagre. Se você não leu ainda, queria recomendar a leitura do livro A Vida de David Brainerd. É um diário. David Brainerd foi um moço precioso, convertido ao Senhor. Tinha 26 anos de idade quando Deus o chamou para o trabalho missionário, evangelizar os índios peles vermelhas. Como ele sofreu, ele foi perseguido. Houve ocasiões em que ele precisava de um intérprete que era um índio, e o índio estava embriagado. Você pode imaginar que sofrimento. Ele queria pregar o Evangelho. Muitas vezes os índios, hostis à fé cristã, foram procurá-lo na floresta para tirar-lhe a vida. Mas quando eles chegavam lá, David Brainerd estava de joelhos, orando e chorando por eles. Século XVIII ele viveu. Lá no ano de 1727, ele escreveu o seu diário. Um dia ele escreveu, estava tão desanimado. Ele disse: Senhor, hoje eu preguei, mas nada aconteceu. Eu suponho que nada vai acontecer. E ele orava e buscava a Deus e pregava o Evangelho, queridos. Mas há um momento do seu diário, quando ele já tinha agora os convertidos, foi a primeira celebração da ceia. E ele falou daquela emoção, dizendo assim: aquelas mãos, outrora manchadas de sangue, agora lavadas pelo sangue de Jesus, estava tomando os elementos, o pão e o fruto da videira, e celebrando a ceia do Senhor. Que maravilha! Irmãos, aquele moço teve uma vida curta, um ministério curto. Morreu aos 29 anos. Quando ele adoeceu, ele era noivo de uma das filhas de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi um instrumento de Deus no grande despertamento do século XVIII nos Estados Unidos. E Edwards cuidou de David Brainerd. Inclusive foi Edwards que descobriu o diário, porque aquele diário eram anotações pessoais de Brainerd. Mas quando Jonathan Edwards descobriu aquele diário, ele ficou tão impactado que ele disse: não, precisamos publicar para que outras pessoas sejam impactadas. Escute o que eu vou dizer agora. Um homem que foi um instrumento de Deus para o grande despertamento, o grande avivamento dos Estados Unidos, século XVIII, disse depois que ficou impressionado com a vida de oração de David Brainerd. Aquele moço morreu tão cedo, mas frutificou, deixou uma igreja plantada. E muitos missionários foram chamados depois que leram o seu livro, uma bênção de Deus. Queridos, Deus plantou essa igreja aqui para ser uma igreja missionária, para pregar aqui nesse bairro, em outros bairros, em outros lugares, para plantar novas igrejas e anunciar o Deus da paz. Um mundo de tantos conflitos, de tanta guerra, tanta violência, o nosso Deus é o Deus da paz. E isso é um chamado para a igreja: viver em paz com os irmãos, como cooperadores, como amigos, uns ajudando os outros, servindo ao Senhor, tendo o Senhor como centro da vida, e o nosso propósito seja a glória de Deus. Mas segunda verdade que o texto nos ensina, queridos irmãos, é que Deus revela essa paz por meio da ressurreição do Senhor Jesus. Então, estou no primeiro ponto, né? Ele é o Deus da paz, Ele é o autor da paz, e Ele revela essa paz por meio da ressurreição de Jesus. O texto diz que tornou a trazer o Senhor Jesus dentre os mortos. A ressurreição de Jesus é a prova de que o sacrifício dele foi aceito pelo Pai,
foi completo. Ele disse na cruz: está consumado. A ressurreição de Cristo é o selo da vitória sobre o pecado e sobre a morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Por isso lemos lá 1 Coríntios 15, 58. Sede firmes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é em vão. A ressurreição de Jesus é a garantia de que a nova aliança foi firmada para sempre. Assim, o Deus da paz é o Deus do poder também. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas, segundo lugar, segunda verdade que eu quero destacar, ainda no verso 20, é que Jesus é o grande pastor das ovelhas. Não é maravilhoso? Pela graça de Deus, vocês têm um grande pastor, não é? Glória a Deus, um homem de Deus. Mas pastor Arthur, assim como eu e todos os outros pastores, e nós presbíteros também, todos nós somos auxiliares do grande pastor, queridos. O grande pastor da igreja é o Senhor Jesus. Pedro chama-o de o supremo pastor. O escritor aos Hebreus aqui chama Jesus de o grande pastor das ovelhas. É interessante isso, né? Ele não chama apenas de pastor, mas o grande pastor. Não é uma maravilha? Nós temos Jesus como pastor, o grande pastor. E isso ecoa dois textos, um do Antigo Testamento e outro do Novo Testamento. Do Antigo Testamento é Ezequiel 34. Não dá para a gente ler agora, mas eu vou dizer a vocês. Ezequiel 34 denuncia os falsos líderes de Israel, os falsos pastores, aqueles que se aproveitavam das ovelhas, que não cuidavam, não alimentavam, não protegiam. Então o Senhor levantou o profeta Ezequiel para denunciar os falsos pastores, mas para anunciar que Deus será o pastor do seu povo. E o segundo texto é bem conhecido, o Evangelho de João, capítulo 10, quando Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, em contraste com os falsos pastores, Jesus conhece as suas ovelhas, Jesus dá vida por elas, Jesus é o grande pastor. Eu queria fazer 3 destaques aqui sobre o pastoreio de Jesus à sua igreja. Ele é o grande pastor em autoridade. Ele disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Os irmãos do coral cantaram há pouco um texto baseado lá em Isaías, que mostra que o Senhor é o Todo-Poderoso. Texto de Isaías, capítulo 40, diz que as nações são diante do Senhor como um pingo que cai de um balde. São como um vácuo, menos do que nada. Nos dias do profeta Isaías, as nações poderosas eram o Egito, estava meio decadente, mas era poderosa, a Síria, a Babilônia. Essas nações eram poderosas, mas diante do Deus Todo-Poderoso, como um pingo que cai de um balde. Hoje nós temos nações poderosas, como a China, aí querendo dominar o mundo, Estados Unidos da América, a União Europeia, grandes líderes e poderosos líderes, mas diante do grande Deus, eles são como um pingo que cai do balde, queridos. Esses líderes se consideram tão poderosos, mas a vida deles está na mão de Deus. Deus é aquele que levanta reis e abate reis, é aquele que dá a vida e tira a vida. Então, queridos, nós precisamos olhar mais para cima. Elevo os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Vejam, Ele é o grande pastor em autoridade. Ele conduz, Ele governa, Ele protege o seu povo. Ele tem domínio sobre a vida e a morte. Ele é o pastor estabelecido pelo próprio Deus. Por que é que a igreja continua firme?
Houve ocasiões em que a igreja foi tão perseguida, cristãos foram mortos, queimados, crucificados, apedrejados, considerados o lixo da sociedade. Aconteceu muito isso, primeiro século, segundo século, início do terceiro século da era cristã. Aconteceu há alguns anos aqui no leste europeu, aconteceu na Ásia, na África, mas para a glória de Deus, queridos, a igreja permaneceu viva e firme. Com toda a oposição à fé cristã, para a glória de Deus, a igreja tem crescido na China também. Há uma igreja forte ali na China, queridos. E mesmo em países fechados como a Coreia do Norte, há irmãos nossos, eles não têm a liberdade de se reunirem como nós, mas eles estão lá firmes para a glória de Deus, né? Os missionários estão aí, percorrendo as áreas mais inóspitas, levando a palavra de Deus, porque todos estão debaixo da autoridade do grande pastor. Ele também é o pastor grande em cuidado. Ele guia, alimenta, disciplina e sustenta os seus filhos. Sua ressurreição garante que ele continua exercendo o seu pastoreio. Ele está vivo, nosso Redentor vive. Como diziam aqueles cristãos missionários, os morávios, eles tinham um slogan que dizia assim: o nosso Cordeiro venceu, vamos segui-lo. Ele não abandona o rebanho, ele está vivo, presente e ativo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o supremo pastor. Mas ele também é o grande pastor, o texto diz, por causa do sangue da aliança. O texto diz assim: pelo sangue da eterna aliança. Ou seja, a obra de Cristo é o fundamento do nosso relacionamento com Deus. Por causa de Cristo, nós podemos dirigir a Deus dizendo: Abba, Pai. Ele é o nosso Pai. Nós temos acesso ao trono da graça. Essa aliança é eterna porque não depende de esforços humanos. É segura porque foi selada com o sacrifício perfeito de Cristo Jesus. Então, queridos, o Evangelho de Jesus, esse Evangelho que nós pregamos, ele une a soberania divina e a redenção graciosa. Mas em terceiro e último lugar, né, ele é o Deus da paz. Ele nos reconciliou, ele nos tornou filhos, ele é o grande pastor das ovelhas, da igreja, supremo pastor da igreja. Mas em terceiro lugar, ele é o Deus que nos aperfeiçoa para fazermos a sua vontade. Quando a igreja se reúne para cultuar, para estudar as Escrituras, para orar, quando os membros da igreja se reúnem para o culto doméstico, quando os servos de Deus se reúnem para o seu momento devocional de leitura da Bíblia, de meditação e de oração, quando o Evangelho é pregado, a palavra de Deus é exposta, Deus está trabalhando na nossa vida e nos aperfeiçoando. Deus está nos tornando mais parecidos com o Senhor Jesus. Esse é um milagre grandioso do Evangelho. Então vejam bem, queridos, nessa doxologia, depois de ter declarado o que Deus fez por nós, o autor diz o que ele faz por nós, o que ele está fazendo. Ele tem feito há 53 anos nessa igreja. Ele tem feito na sua igreja, no meio do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. O texto bíblico diz assim: ele vos aperfeiçoe em todo o bem para fazerdes a sua vontade. Aqui está uma afirmação e uma ênfase dupla. Primeiro, Deus nos equipa completamente. A palavra grega que aparece aqui para aperfeiçoar, que ele vos aperfeiçoe, envolve restauração, preparação, ajuste e equipar plenamente. Então é Deus quem nos capacita. O Espírito de Deus vai atuando e agindo na nossa vida, queridos. E a igreja do Senhor é uma igreja linda, porque a cada dia
mais parecida com Jesus, né? É como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. É assim que Deus está trabalhando na nossa vida. Por isso devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Deus não apenas nos salva, que já é uma grande coisa, mas Ele também nos capacita. Tudo que Ele pode, Ele mesmo provê. Ele exige, mas Ele nos dá condições, nos dá recursos. E a segunda verdade aqui é que Ele opera em nós o que é agradável. O texto diz, operando em vós o que é agradável diante dEle. Vejam bem, não apenas recebemos ordens do Senhor, mas recebemos poder para obedecer. Ele demanda de nós e Ele mesmo nos capacita. Ele nos favorece. Deus age por meio de Cristo. Deus produz obediência em nós. Deus nos transforma de dentro para fora. Aqui nós vemos a dinâmica da nova aliança. Obediência e capacitação pela graça de Deus. A graça que nos salva é a mesma que nos sustenta, é a mesma que nos transforma, é a mesma que nos aperfeiçoa. Concluindo, queridos, e fazendo algumas breves aplicações, né? Hebreus 13, 20 e 21 é um resumo maravilhoso do Evangelho. Deus fez a paz conosco pelo sangue de Cristo. Não é maravilhoso? Nós estávamos perdidos, sem Deus no mundo, estávamos longe, éramos estranhos às alianças, fomos aproximados, fomos reconciliados. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Olha que privilégio, conhecer a Cristo, ser do Senhor. Deus fez paz conosco pelo sangue de Cristo. Segunda verdade, Cristo, o grande pastor das ovelhas, vive para sempre e nos conduz. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Feriado também? Também? Férias. E quando tivermos de férias? E quando estivermos dormindo? Não dormita nem dorme o guarda de Israel. Não é maravilhoso isso? Oh, queridos, nosso coração deveria descansar mais, né? Por que andamos ansiosos quanto ao dia de amanhã? Por quê? O grande pastor está cuidando de nós. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. O Salmo 84 diz, nenhum bem sonega aos que andam retamente. E a terceira verdade, Deus mesmo opera em nós para que vivamos e façamos a vontade dEle, e tudo é para a glória dEle. Essa doxologia aqui é uma bênção, é uma oração e é também um convite. Essa doxologia nos convida a confiar em Deus, que tudo fez e que continua agindo. Então, eu queria fazer essas breves aplicações. Primeira aplicação, descanse no Deus da paz. A paz não está nas circunstâncias. Nós temos dias difíceis, aflições, mas a nossa paz está no Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele é a nossa paz. Cantamos até um cântico, né? Não é da época de vocês, é da minha época, né? Essa paz que tenho em minha alma. Eu já vi gente da minha idade dizendo aí, né? Essa paz que tenho em minha alma não é porque tudo está bem, né? Mas é porque eu amo meu Senhor. Segunda aplicação, confie no cuidado do grande pastor. Ele não apenas abriu o caminho, mas Ele caminha conosco, está ao nosso lado, sustenta pela mão, e Ele diz, ninguém poderá nos arrebatar das suas mãos. Terceiro, busque a vontade de Deus, obedeça, certo de que Ele capacitará você para a obediência. E por fim, viva de tal modo que o Senhor seja glorificado em sua vida. Então, pastor Arthur, presbíteros, queridos irmãos, imagine essa igreja
uma igreja da palavra, pregação expositiva, ensino bíblico, doutrinário, oração, os departamentos da igreja, os ministérios, todo mundo trabalhando, não para ver quem faz mais, quem é mais poderoso, quem manda mais, nada disso, mas como servos que foram chamados, que visam a glória de Deus e a edificação da igreja. É o cuidado com o irmão, orando uns pelos outros, levando as cargas uns dos outros, respeitando uns aos outros, amando uns aos outros. Deus nos capacita a viver assim para a glória de Deus. Uma igreja pacificada, cheia do Espírito Santo, ela é um instrumento de Deus para o louvor da sua glória. Que Ele nos abençoe. Ele abençoe essa igreja querida. Se Jesus não voltar, logo, outros 53 anos, né? Mas a igreja viva para o louvor da glória de Deus, né? Deus abençoe o pastor Arthur, Deus abençoe o conselho. Seja sempre como deve ser, um conselho amigo, presente, que sustenta as mãos do pastor, uma igreja que ama o seu pastor, que sustenta o seu pastor em oração, um pastor que se dedica, que alimenta as ovelhas, que cuida das ovelhas, que serve de modelo, de testemunho na palavra, no procedimento, na fé, no amor, na pureza. Todos nós, na dependência de Deus e para o louvor da sua glória. Aleluia. Amém. Amém. Deus seja louvado. Pastor.